Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Sharon Carr. Sharon Louise Carr nasceu no dia 21 de dezembro de 1979 em Belize, um país na costa leste da América Central. Ela foi criada pela sua mãe, que era uma pessoa amarga, rígida e que não demonstrava sentimentos bons pelos seus filhos, e o padrasto, que era bastante abusivo. Ela tinha mais 3 irmãos por parte de mãe. Seu pai biológico ela não chegou a conhecer. Em 1986, a família se mudou para Camberley, Surrey, na Inglaterra. Na infância, a Sharon foi descrita como sendo educada, prestativa e, em alguns momentos, um pouco agressiva. Porém, conforme ela foi crescendo, foi demonstrando um comportamento muito mais agressivo, ao ponto de se tornar perturbador. Ela estava sempre em busca de atenção e, quando a contrariavam, ninguém a segurava. Esse comportamento fez com que ela tivesse problemas com as autoridades e, em 1990, o diretor da escola onde ela estudava comunicou suas preocupações sobre ela aos serviços sociais e, por causa disso, a Sharon então foi enviada para um orfanato, mas depois de apenas um mês retornou para sua casa. Quando ela saiu desse orfanato, ela estava muito mais agressiva e revoltada. Parecia que ela odiava e queria ferir todo mundo. A essa altura, a sua mãe já estava em um outro relacionamento e não se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Por isso, a jovem, junto com seus irmãos, tinha que se virar para conseguir coisas básicas, como comida, roupa. Na casa da sua mãe, ela tinha apenas um teto para dormir. No dia 7 de junho de 1992, uma aspirante a cabeleireira de nome Kate Radcliffe, com 18 anos de idade, foi a uma boate com alguns amigos. Por volta das 4 horas da manhã, ela se despediu dos seus amigos para voltar para sua casa. Ela não tinha carro e a sua intenção era pegar um táxi na porta dessa boate, mas infelizmente nesse momento que ela estava do lado de fora da boate, ela não conseguiu encontrar nenhum táxi disponível. Por isso ela decidiu ir caminhando sozinha em direção à sua casa. A distância entre essa boate e a casa dela era um pouco grande, mas ela estava atenta porque durante esse percurso, se ela avistasse algum táxi, ela o pararia para terminar de chegar no seu destino com esse carro. Ela, na verdade, achou que seria mais perigoso ficar parada ali sozinha na rua. Ela andou por alguns quarteirões e nenhum táxi passou, mas por coincidência, a Sharon estava caminhando por essa mesma rua. Na época, ela estava com apenas 12 anos de idade. Bom, a Sharon então aproveitou que a Kate estava sozinha e não tinha mais ninguém na rua para atacá-la. A Kate foi esfaqueada 32 vezes em seu coração e em suas partes íntimas. Alguns desses cortes foram tão profundos que chegaram a mutilar algumas partes do corpo. Depois desse ataque, a Sharon arrastou o corpo da sua vítima por uma estrada até deixá-lo próximo ao muro de um cemitério. Ela então roubou as suas joias e depois fugiu. Naquela mesma manhã, o corpo foi encontrado por alguns garotos que estavam passando por aquela mesma rua. Rapidamente, os policiais começaram a investigar para descobrirem quem tinha cometido esse crime tão bárbaro. Como a maioria dos ferimentos tinham sido feitos nas partes íntimas e a roupa da jovem estava puxada para cima, a primeira suspeita dos policiais teria sido que a motivação para cometer esse crime seria sexual e um homem adulto que teria cometido esse crime, porque precisava de força para ter movido o corpo até o lugar onde ele foi encontrado. Após ter cometido esse crime, a Sharon voltou para sua rotina normal e o seu comportamento agressivo piorava cada vez mais. Ela estava muito satisfeita por não ter sido pega. Também estava bastante confiante e acreditava que se ela tinha se safado desse crime, ela poderia cometer vários outros que seria igual, também não a pegariam. Cerca de 2 anos se passaram e o caso da Kate
acabou esfriando. Os policiais continuavam investigando, mas não tinham nenhum suspeito até que no dia 7 de junho de 1994, a Sharon atraiu para o banheiro da escola onde ela estudava uma outra estudante de nome Anne-Marie Clifford, com apenas 13 anos de idade. Ela então a esfaqueou pelas costas, perfurando seu pulmão. Esse ataque apenas parou porque outros 5 estudantes dessa escola entraram no banheiro e, ao perceber o que estava acontecendo, conseguiram conter a Sharon. A Anne-Marie então foi levada para o hospital e por muito pouco conseguiu sobreviver. Quando ela estava melhor, conseguiu falar com a polícia para contar como tudo tinha acontecido. Ela então disse que a Sharon estava com um grande sorriso no rosto enquanto a atacava e que parecia que ela estava feliz por fazer aquilo. A Sharon foi presa e, com um largo sorriso em seu rosto, disse que também gostava de machucar animais. Ela foi enviada para um centro de avaliação médica e lá atacou 2 funcionários, os estrangulando. Por isso, ela foi acusada de 2 lesões corporais, além da acusação de ter tentado tirar a vida da Anne-Marie. Em 1994, ela foi sentenciada a ficar em uma unidade psiquiátrica para ser tratada. Seu real diagnóstico não foi divulgado, mas claramente ela tinha um sério problema em conter a sua raiva e não sabia conviver em sociedade. Ela passou por 2 unidades psiquiátricas, pois não conseguiam contê-la, até que em 1995 ela foi transferida para uma instituição de jovens infratores, pois acreditava-se que lá o seu comportamento agressivo poderia ser melhor administrado. Logo após ser transferida para essa instituição, ela começou a falar para outras pessoas que também estavam lá sobre ter tirado a vida da Kate quando tinha 12 anos de idade. Ela também tinha um diário onde ela escreveu todos os detalhes desse crime. E ela sempre mostrava esse diário para outras detentas e funcionários desse lugar com muito orgulho. Esses funcionários acharam toda essa história que a Sharon contava muito absurda. Por isso decidiram alertar a polícia, até porque o caso da Kate até esse momento não tinha sido solucionado. O seu diário então foi apreendido e o que continha nele era bizarro. Tinha uma parte que dizia: "Se ao menos eu pudesse tirar a vida dela de novo, prometo que faria você sofrer mais dessa vez." Ela também escreveu que sentia ciúmes das suas vítimas e o coisa ruim a motivava a cometer esses crimes. Nesse diário também tinham vários desenhos e um deles era o desenho da faca no qual ela tinha tirado a vida da Kate. Os policiais então a levaram até uma sala para fazer um interrogatório e questionaram sobre esse crime. E rapidamente ela confessou tudo, com detalhes que a polícia não tinha divulgado na época. Detalhes que, se ela não tivesse cometido esse crime ou se ela não estivesse presente enquanto isso acontecia, não tinha como ela saber. A Sharon então concordou em ajudar, encenando em uma reconstituição filmada desse crime. Quando a questionaram por que ela tinha feito isso, ela apenas deu uma risada. E em 1996, a Sharon também foi acusada de tirar a vida da Kate, se tornando oficialmente a assassina mais jovem da Grã-Bretanha, tendo apenas 12 anos de idade quando cometeu esse crime. Ela foi condenada a 14 anos de prisão e foi apelidada pela mídia como a filha do coisa ruim. Esse caso foi diferente até para os psicólogos criminais, porque eles já tinham visto uma criança tirar a vida de outra criança, e não uma criança tirando a vida de alguém que já era quase adulta. Ela não conhecia a Kate e a motivação do crime teria sido sexual, pois ela se sentia satisfeita e extasiada cortando as partes íntimas das suas vítimas. Após a sua condenação, ela foi enviada para uma prisão feminina e em 1998 a transferiram para um outro hospital psiquiátrico. Enquanto estava lá,
ela continuou a agredir funcionários e outros residentes. Ela admitiu querer tirar a vida de uma das residentes cortando a sua garganta. Em algumas ocasiões, ela também começou a acreditar que era um lagarto e tentou se cortar para tentar descobrir se ainda era humana. Em 2007, a Sharon foi transferida para uma prisão feminina para adultos e jovens infratores, porque os médicos do hospital psiquiátrico onde ela estava alegaram que ela não precisava mais ser tratada. É que, na verdade, nenhum tratamento funcionaria com ela. Nessa prisão, ela continuava demonstrando um comportamento bastante agressivo, por isso tiveram que mantê-la isolada. Ela atacava qualquer pessoa que tentava se aproximar dela, tanto outras detentas ou até mesmo os funcionários de lá. Hoje em dia, ela está com cerca de 44 anos de idade e continua presa. E provavelmente nunca será libertada. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso. Vocês acreditam que a criação que ela teve, como a sua mãe, não demonstrava carinho, não cuidava dela, que ela desenvolveu esse comportamento agressivo, esse comportamento rebelde já desde criança? Ou vocês acreditam que ela teria nascido assim? Mesmo hoje em dia, tendo toda essa evolução da medicina que temos hoje, como todos os médicos, que tentaram tratá-la, não conseguiram encontrar nenhum tratamento que desse certo, que a fizesse ficar um pouco mais calma, que pelo menos ajudasse ela a conviver em sociedade. O que será que ela tem? Por que será que ela tem tanta raiva, tanta mágoa, tanto ódio dentro de si? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!